Ele é professor há 45 anos, escreve há 40. Talvez você tenha usado um dos livros dele lá na escola, aprendendo na alfabetização. Eu estou falando de Douglas Tufano, essa figura ilustre que está do meu lado, que eu tenho o maior prazer de entrevistar, professor. Nossa, o prazer é mesmo estar aqui. Obrigado de aceitar o nosso convite. Eu tive o prazer de assistir algumas aulas suas como ouvinte e fiquei fascinado pelas suas aulas. Mas o senhor não começou falando de história da arte. Como foi o início da sua carreira como professor? Tem razão. O começo foi como história da literatura, professor de história da literatura, professor de leitura, né? Até professor de gramática. Isso foi lá faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. Isso foi lá em São Paulo, em 1970, que eu comecei como professor, portanto, 45 anos já de sala de aula. E aí me empolguei com esse trabalho e, ao mesmo tempo, fiquei estimulado a escrever também livros didáticos, né? Então, o meu livro didático saiu 5 anos depois que eu tinha começado a dar aula. Estou aqui babando nos seus últimos livros. Olha esse, Jaime, fecha para mim aqui. Olha isso, Mitologia Grega, que é escrita para adolescentes em diante, para qualquer idade. Um jeito fácil de entender mitologia. Exato, eu diria que é para o público juvenil até, um público de 8, 9 anos de idade, que já lê mais ou menos bem, né? Dali em diante, porque são informações básicas, histórias da mitologia, histórias dos deuses, como nasceram as Olimpíadas, que era um ritual religioso na antiga Grécia, e por que hoje, por exemplo, uma das curiosidades, por que tem a tocha olímpica? Né? Todo mundo vê a tocha olímpica. A tocha olímpica é um ritual religioso que nascia lá em Olímpia, na cidade onde nasceram os Jogos, e se fazia o fogo sagrado. E esse fogo sagrado ficava aceso enquanto duravam os Jogos. Professor, suas aulas, eu defino o senhor como um grande contador de história, porque assistir uma aula do professor Douglas Tufano sobre história da arte é mergulhar de cabeça na arte, só que de um jeito diferente. Só tem um jeito de dar aula, e ele vai projetando filmes, ele vai trazendo curiosidades, e a gente vai se envolvendo com a arte sem perceber que está aprendendo. Mas é esse o meu objetivo, a gente vai se divertindo, envolver vocês, exatamente. Mas como é que foi essa sua passagem? Quer dizer, o senhor começou lá pela pedagogia, como é que o senhor entrou nessa coisa de história da arte? A literatura é uma forma de arte. Então a literatura ela está muito ligada também às outras artes. Para você entender bem literatura, você precisa entender o contexto, a situação em que aqueles escritores viveram. E muitas vezes escritores também são influenciados pela pintura, pela música e outras artes. Então, era natural que nos meus livros de literatura já entrassem essas informações sobre arte. E daí eu fui me envolvendo com essa parte, as outras facetas das artes. Sempre fui também de visitar exposições, né? Com o tempo, aqui no CELM, por exemplo, aqui as pessoas começaram a pedir, não é? Olha, eu falava para eles, olha, não percam a exposição que está tendo no MASP, ou que está havendo lá na Pinacoteca. Ah, vamos juntos. Vamos, assim você explica. Olha, em vez de explicar, na verdade, é sensibilizar. Né? Tem um grande crítico inglês que ele dizia o seguinte, ele dizia, quando você for visitar uma exposição de arte, você abra os olhos e fecha a boca. Isto é, você tem que aprender a olhar, não a ficar falando muito. Então, um pouco foi isso que a gente fez aqui. Primeiro fazia uma apresentação, preparava o pessoal, a gente pegava o ônibus e ia até lá. Ah, era uma maravilha. É uma maravilha, né? As pessoas começam a perceber que isso não é um mistério, isso não é uma coisa para iniciados, não é uma coisa assim secreta. Qualquer um pode aproveitar, desde que tenha interesse, sensibilidade, né? Sensibilidade, vontade de aprender, né? E, portanto, daí para fazer viagem para o exterior foi um passo, né? Começou a visitar os museus. Porque eu estava dando aula, por exemplo, sobre Florença, estava dando uma aula sobre os museus de Paris, alguma coisa assim. Puxa, que bom, né? Se a gente pudesse ir para lá agora, né? Por que não? Por que não? Eu adoro essa pergunta, por que não? Nos organizamos, e geralmente é nas férias de julho, né? Que nem foi ano passado, a gente fez um percurso por Londres, né? Pela Inglaterra, e é muito, muito gratificante. Por quê? Porque as pessoas, a gente percebe isso, que as pessoas estão viajando com outro sentido, com outra finalidade. Não é exibicionismo. Isso mesmo. Tem a parte de lazer, claro que tem a parte de compras, também tem. Mas o objetivo principal não é esse. É voltar enriquecido. Isso. Vamos dar um exemplo prático? Eu entrei na sua página do Face hoje, é claro, para entender um pouco melhor o professor Douglas Tufano, e estava lá uma
postagem sua que eu fiquei apaixonado, de 3 obras interessantes, de 3 grandes gênios, e de repente eu me deparei ali com a Sagrada, não, a Última Ceia. A Última Ceia. Isso, a Última Ceia. Qual o mistério dessa obra, da Última Ceia? Exatamente, está na página do Facebook. Por quê? Porque o Leonardo da Vinci, ele pintou essa Última Ceia e deixou por trás algumas mensagens, vamos dizer assim, né? Então tem alguns segredinhos, como se fosse uma linguagem em código. Que foi tema de filme já. Sim, sim. Então ali tem a pintura daquela escola de Atenas, que é a outra imagem que está lá, que é no Vaticano. Eu dei tantas vezes aula em frente àquela pintura, com o pessoal daqui, a gente explicando, mostrando. No caso da Última Ceia também, nós visitamos algumas vezes ali, e ali você percebe como esses artistas eram geniais. Porque além da pintura, que atrai os olhos, né? Você fica fascinado pela pintura, ele consegue passar ideias, passar mensagens, inclusive algumas coisas de época. Por exemplo, não sei se você reparou, mas ali na pintura, tem o Judas na pintura. Isso. Né? Ele está ao lado do Cristo. Você sabe que foi a primeira vez que se pintou, por exemplo, não é? Todos os apóstolos, todos os discípulos do lado dele. Porque normalmente o Judas vinha na frente do Cristo, para destacar do conjunto. Quer dizer, esse era o traidor, os outros são os fiéis. Olha. O Leonardo não fez isso. Ele colocou todo mundo do lado. Então quem é o Judas? Era importante saber quem era o Judas. Então se você reparar no cantinho aqui, aparece um dos apóstolos, aparece Pedro, tentando falar com outro apóstolo aqui. E entre eles tem um outro. E a hora que Pedro se levanta, ele dá um toque assim, com o cotovelo, nesse que está na frente dele, que é Judas. E aí Judas parece que perde o equilíbrio e bate no sal, o saleiro, bate no sal, o sal cai sobre a mesa. O sal, cair sal na mesa era um sinônimo de azar, de coisa ruim, de tragédia. Você ia reparar isso só, olhando olha, reparem na Santa Ceia que vocês vão ver. E é justamente um apóstolo que está quase dando um empurrãozinho no Judas no meio, né, para falar com o outro assim. Então ele dá um toque e o sal que está na frente dele cai, né? Professor, nós não vamos ter tempo de continuar, porque nosso tempo está esgotado. Vou convidá-lo a voltar ao programa. Agora, vou convidá-lo a entrar na sua página, que está aqui no vídeo, e entender outros mistérios, por exemplo, sobre a Última Ceia, sobre notas musicais, sobre trilha sonora, que estão implícitas numa obra que você, olhando comumente, jamais vai perceber. É por isso que nós temos o prazer de estar aqui com Douglas Stufano. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Vamos só deixar também o endereço e o contato da Selmi para quem quiser e se interessar pelos cursos. Vou deixar o telefone. Isso é utilidade pública, realmente. É o 4523-0467. Ligue aqui na Selmi, entenda todos os cursos, história da arte, os horários, as turmas, exatamente. Vai ser um prazer. Tomara que eu consiga um tempinho para voltar e aprender muito mais. Estou esperando vocês aqui. Professor, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Venha, porque a aula do professor Douglas Stufano é simplesmente uma grande viagem. E a gente que adora viajar, pronto, está perfeito. Fica aí que eu volto já já com o Fui para você. Aliás, em Londres, a gente está visitando museus por aí também. A gente volta já.